Fala galera, qual é a parada? Lucas Pinheiro chegando e mais um diário começando aqui no canal. E rapaziada, é o seguinte, um diário diferente hoje, começando aí pra vocês, só pra responder uma pergunta, pra vocês verem, porra, o tanto que eu curto vocês, mano. Eu recebi muito essa pergunta de como nós viemos parar nos Estados Unidos da América, nessa terra, na terra do Tio Sam, essa terra maravilhosa que todo mundo gosta, né, mano? Todo mundo gosta. É isso aí, a gente resolveu fazer esse vídeo pra vocês, pra responder de vez essa pergunta, tentar transmitir pra vocês um pouquinho melhor da nossa história, pra vocês entenderem melhor um pouquinho da nossa vida e tudo mais. Percebo que a galera ainda tem muita dúvida quanto a isso, então eu acho que esse vídeo vai ser muito bacana aí pra todo mundo. Tentar não deixar ele muito longo, sem mais delongas, tô trazendo a minha gatinha Ana Carla Brandão pra vocês aí também. Fala, galera. Porque eu não poderia fazer esse vídeo, né, sem a pessoa que de fato viveu toda essa história comigo e veio pra esse país junto comigo, na doida, pulando de cabeça. E é isso aí. Galera, solta a vinhetinha, cola comigo e vamos começar mais um vídeo aqui no diário. Tamo junto. Bom galera, seguinte, então tentando responder a pergunta aí de vocês desde o princípio, desde o início da minha história, da nossa história, como foi que surgiu a ideia de vir para esse país. E bom, para responder essa pergunta de vocês, eu vou ter que começar bem de trás. Tudo começou aí quando a gente ainda estava morando obviamente no Brasil, cursando Direito, tanto eu quanto essa moça. Nós dois estávamos fazendo Direito, a gente começou junto em 2012, não foi isso, amor? 2012, o curso de Direito. Nós dois cursamos 2 anos do curso. Eu cursei 3 anos. Ela cursou 3, eu cursei 2. Então, pra vocês verem que a gente estava já bem, assim, já estava com um bom caminho andado. Porém, galera, desde o meu primeiro ano, eu já sabia que o Direito não era o curso pra mim. Infelizmente, foi um curso do qual eu estava fazendo arrastado. Tava fazendo do jeito que podia, entendeu? Tava tentando dar meu jeito pra passar de ano, porque eu não conseguia me interessar por nenhuma matéria. A gente não estudava. Simplesmente porque a gente não tinha interesse. Eu já estagiava nessa época, então eu já tinha assim uma noção do que era, do que eu viria fazer no meu futuro, dependendo da área que eu escolhesse, obviamente. Porém, nada daquilo ali me interessava. No fundo eu já sabia que a minha paixão era outra. E que o único jeito de conseguir aí alcançar meus objetivos era tentando conciliar a minha felicidade, que é o meu hobby, é o meu esporte, com a minha carreira profissional. Então assim, a gente, nessa época eu ainda estava em dúvida quanto à medicina, etc. Mas de uma coisa a gente já tinha quase certeza, a gente não queria morar no Brasil, né, amor? Principalmente porque é muito perigoso. Então, a primeira coisa que levou a gente a começar a pensar... Desculpa aqui, licença aqui de uma aguinha, né? Então galera, a primeira coisa que levou a gente a começar a cogitar a ideia, além do curso, foi o fato de que algumas vezes já aconteceu de nós sermos assaltados no Brasil, o que infelizmente hoje, no ano de 2016, já não é uma coisa comum, já não é uma coisa anormal, quer dizer, já não é uma coisa do outro mundo dizer que foi assaltado, você... É que nem quando você encontra alguém na festa, né? Você chega com alguém, eu fui assaltado ali, eu também, eu também. E naquela... É assim, então infelizmente a gente faz graça, mas é a nossa realidade. Eu tenho fé que vai melhorar, eu acredito no nosso país, mas infelizmente isso também levou muito em consideração, porque a gente pensou o seguinte, como a gente estava ali na nossa juventude, se a gente quisesse construir o nosso futuro em outro país, aquela seria a nossa oportunidade, aquele seria o momento, né, amor? Quanto mais velho, mais difícil de vir pra cá. Pois é, assim, quanto mais você espera, né? Até se você de repente faz um curso inteiro que você não quer, ou de repente, sei lá. Você fica com medo de desistir. Isso, você fica com medo. Às vezes tem filho e tudo mais, então cada vez mais vai dificultando. Então mas é por isso que. Te prendendo no lugar. Isso, é por isso que eu sempre encorajo quem tem essa ideia de vir para os Estados Unidos, de começar a trabalhar nisso desde cedo, de tomar essa decisão desde cedo. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca é tarde, não me entendam mal. Mas, dependendo da situação, fica assim um pouquinho mais difícil. E, galera, pois é. Então,
Primeiro motivo foi insegurança. Segundo motivo foi a faculdade, que não era o que a gente gostava. E a gente pensou, já que a gente não gosta, já que a gente não tá se sentindo bem aqui, vamos tentar agora se mudar. Vamos tentar estudar essa ideia, ver o que precisa, então vamos correr atrás. Então a gente correu atrás e aí veio a primeira ideia de todas, que Canadá. foi se mudar para o Canadá. É isso aí. A ideia primordial, a primeira ideia ali que nasceu foi partir para o Canadá. Pelo que a gente pesquisou, realmente o Canadá me parecia a melhor alternativa pra gente, tanto no quesito trabalho, quanto escola, quanto valores, tanto preço de aluguel, etc. E facilidade também para conseguir o visto de estudante, etc. O Canadá me parecia mais acessível. Para quem não sabe, o Canadá também é o país que tem um salário mais bem pago do mundo. Então, porra, conseguir barrar ali um salário que você receberia, geralmente ali todo mundo tem uma certa qualidade de vida, todo mundo tem qualidade de vida, então era assim, a princípio era um lugar que seria muito bom. Porém, pra gente tem mudar. muitos poréns no Canadá. Ele é muito longe da nossa cidade, Belém do Pará, muito longe. Qualquer cidade do Canadá fica mais de 10 horas Sim. da nossa cidade, porque não tem voo direto. E segundo motivo, todos os lugares do Canadá são frios. Sim. Não, tem lugares menos frios, mais frios. Mas todos são frios. Eu adoro frio. Quem tá ligado aqui no canal, colado comigo, sabe que eu adoro inverno, mano, mas é demais. Tipo, sei lá, o ano inteiro, assim, entendeu? E até porque se a gente fosse, obviamente que a gente também não sei, talvez até fosse uma Vancouver da vida, alguma coisa, cidade grande. Mas a gente tava vendo cidade pequena, na época a gente tava vendo Hamilton, não era Hamilton que a gente tava vendo? Que é uma cidadezinha pequena, lá bem fria. Então, essa foi a ideia principal. E aí eu resolvi passar essa ideia pros meus pais. E foi aí que o problema começou. Eu passei para eles a ideia, obviamente que nessa época a minha família não aceitou a ideia muito bem, afinal quem é o pai e a mãe que quer viver longe do filho? Eu entendi completamente, eu já esperava que essa fosse a reação deles, graças a Deus a minha relação com a minha família sempre foi sensacional, nós sempre fomos muito próximos, sempre, porra, essa relação mesmo de amigo, entendeu? E é isso que vocês veem nos diários quando eu tô com eles, etc. Então foi difícil não só pra gente, mas pra todo mundo. Mas... Só lembrando que a primeira pessoa que apoiou a gente em tudo foi a avó Beth. Eu sei que você tá assistindo a gente nesse momento. Foi a minha avó. Então a minha avó, o que ela fez? Ela, desde o início, ela foi lá e apoiou a gente na ideia. Ela já tinha vindo para os Estados Unidos, mas ela não apoiou em ir para o Canadá. Ela falou, o Canadá é muito longe. Então ela que deu a ideia de vir para Miami. É o lugar mais perto da nossa cidade. Então, o voo direto da nossa cidade para cá é 5 horas e meia. Então é bem rapidinho, pegou um voo, tá aqui depois de 5 horas e meia. Então ela chegou e falou, ó, por que vocês não vão para Miami? Ela já tinha vindo para cá, tudo mais, ó, vou conversar com teu pai, tudo mais. E aí começou aquela... Mas no começo foi bem difícil. Foi bem difícil, aceitação e tudo mais. Então... A segunda parte foi falar com a minha mãe. Daí falamos com a mãe dela. Minha mãe foi super tranquila, apoiou e tudo mais. E aí, galera, depois, já adiantando um pouco, até porque se a gente for falar detalhe por detalhe vai ficar meia hora de vídeo. Adiantando um pouco, meus pais aceitaram, a mãe dela aceitou também, a gente foi pesquisar preço, etc. E a gente falou, eu vou entrar nesse detalhe aqui porque eu sei que muita gente vai querer saber melhor dessa parte. Isso. Todo o processo que você faz, você consegue fazer perfeitamente sozinho. Você pode sim ir atrás da escola que você quer ir, ligar, entrar em contato com eles, perguntar de preço, fazer a aplicação, depois pegar o seu I-20 para poder fazer a aplicação para o visto de estudante, que é o F1, e etc. Você pode fazer tudo só, porém, eu e ela, a gente tava com o pé atrás. A gente tinha muita dúvida na época, e porra, esse é um assunto que eu sei que gera muita dúvida. Na época a gente tava completamente tipo, no escuro quanto a isso, e a gente falou, cara, eu acho que pra gente agora seria melhor deixar na mão de alguém que entenda. Vamos correr atrás, ver o que precisa, né? Então a gente resolveu ir numa agência de turismos que tem na minha cidade, que chama World Study. Não é só turismos, né? Ela é intercâmbio, esse tipo de coisa. Então a gente foi na World Study. Vou deixar o logo dele aí na tela pra vocês, caso vocês queiram pesquisar, porque eu sei que tem vários lugares do Brasil. Então World Study, a gente foi lá e a gente pediu ajuda deles para fazer o processo. A gente falou o que a gente queria. A gente nem sabia qual era a escola que a gente queria naquela época. Então a gente só sabia que a gente queria vir para os Estados Unidos estudar um ano de inglês. Era o que a gente sabia. Então eles deram uma opção de escola pra gente, que foi lá em Miami Beach, que foi onde a gente morou o nosso primeiro ano aqui. Para quem não sabe, a gente morou em Miami Beach o nosso primeiro ano aqui. Moramos um mês em South Beach, depois a gente alugou nosso apartamento com contrato anual em North Miami Beach e moramos lá por um ano. Então assim, a gente foi lá, falou pra eles tudo que a gente queria.
E eles falaram, ó, então, de acordo com os padrões que vocês querem, eu tenho essa opção de escola aqui pra vocês. E ele veio com a Kaplan e a Zone Language Center em South Beach. Então a gente, por questões de preço financeiras, porque a diferença era muito alta, era o dobro praticamente, a gente preferiu pegar lá na Zone. Tu lembra quanto foi, amor? Acho que 8 mil por 8 meses. Reais ou dólares? 8 mil por 8 meses. E aí eles entraram em contato com a escola, a gente aplicou pro I-20 e aí ficou de aplicar de marcar a entrevista, né, do visto de estudante, que é o F1, que foi lá no Rio de Janeiro que a gente foi tirar. Então, beleza. A gente marcou a entrevista e aí eles falaram, ó, vocês precisam de tais documentações. A gente foi atrás de toda a documentação que vocês possam imaginar. Cara, foi tipo, um mês e até mais. Na verdade, esse período foi uns 3 meses ao geral, pra gente vir pra cá. A gente decidiu em 3 meses, veio 3 meses. Exatamente, a gente decidiu tipo em setembro. Foi, eu tava acabando a minha faculdade, ainda não tinha acabado a minha faculdade. Tanto que eu acabei em dezembro. O semestre. Eu acabei em dezembro e a gente veio pra cá em janeiro. Foi assim, muito rápido. Foi muito rápido, foi muito corrido. E... Porque eu não queria, porque a gente não tinha certeza do que se a gente ia ficar aqui, se a gente só ia estudar inglês. Então eu falei assim, eu prefiro acabar a minha universidade, acabar os 3 anos, caso a gente tenha que voltar no futuro. Não queria isso, claro, mas caso. Aí a gente voltava e ainda tinha minha faculdade lá esperando por mim, entendeu? Exato. Então a gente fez isso, reunimos toda a documentação. A gente tentou pegar tudo que precisava, cara. Até além do limite. Até a gente levou coisa a mais, porque nesse momento, cara, você vai pra uma entrevista com o cônsul americano. Então, cara, você não pode chegar lá e te pedir um documento que você não tem, cara. Porque se você não tiver, ele fala não na hora. É negado na hora, não tem como. E pra você tirar um depois é muito mais complicado. É difícil, depois que o visto é negado a primeira vez, eles te dão. Eles te indicam a esperar pelo menos um ano pra tentar de novo. Então a gente reuniu tudo, bem perfeccionistas mesmo. A gente tentou pegar tudo que precisava, reunir toda a documentação, imposto de renda, a gente tem que provar quem é que vai bancar a sua faculdade, no caso, meus pais. Tive que pegar imposto de renda e tudo mais, negócio de finanças, provar que tem não sei o que. Muito difícil mesmo. Depois que a gente reuniu tudo, a entrevista foi marcada, foi, acho que se eu não me engano, dia 20 de dezembro, uma coisa assim, no Rio de Janeiro, em 2013, não foi isso? Não, estamos em 2015. Então foi dezembro de 2014. Então, dezembro de 2014 a gente foi pra entrevista. Graças a Deus a entrevista foi tranquila. A gente foi lá no consulado do Rio de Janeiro e na embaixada, né? E foi tranquilo, super tranquilo. Apesar de ter demorado um pouquinho, a gente ficou umas 2 horinhas lá esperando a nossa vez. Tanto o meu quanto dela foram aceitos. Os documentos estavam todos certinhos. A minha entrevista foi bem rapidinha, super tranquila. O cônsul que me atendeu, ele era super gente boa, o cara tinha mais ou menos, sei lá, acho que era um pouco mais velho que eu. E foi bem tranquilo. O único problema foi que essa moça ganhou 4 anos de visto, que é o máximo, e eu ganhei 1 apenas. Porque o que aconteceu? Ele deu pra ela, levando em consideração que ela queria ficar mais, pra mim ele só me deu pro meu curso, que era a duração de 1 ano. Por isso que agora, recentemente, eu fui pro Brasil, tive que ir no Rio de Janeiro pra renovar o meu visto. Agora eu peguei 4 anos de novo, que foi pra faculdade inteira. Mais 2. Ela vai ter que renovar daqui a 2. Então, essa outra dúvida que a galera me pergunta, como é que a gente tá aqui, nós somos estudantes, a gente tá aqui... Não, a gente chegou aqui, a gente já foi pra escola de inglês, a gente ficou até novembro de 2015 na escola de inglês. Isso, estudamos inglês aí por 8 meses total. Lembrando que eu cheguei aqui sem falar nada. Ela chegou aqui, ela não falava inglês, hoje em dia ela já é fluente. Você tem que chegar aqui e se esforçar, falar inglês. Né? Eu e ela, nós falávamos inglês em casa. Não fazer amizade brasileira. Que a gente fez. A gente fez muita. Não tem como, cara, não tem como. Essa é uma dica que todo mundo dá, mas tipo. Não tem como, o Brasil é brasileiro. Cara, BR, mano, nós. BR é foda. Enfim, a gente fez amizade pra caramba, mas eu e ela, a gente falava só inglês. No início, quando eu cheguei aqui eu já falava inglês e eu só falava inglês com ela pra poder aprender inglês, mas vamos por parte. Enfim, nosso visto foi aceito, a escola tava tudo certo, tava tudo marcado. A gente pegou um apartamento por 15 dias, a gente pagou meio aluguel, né? 15 dias. Pra poder, nesses 15 dias que a gente já tá nesse apartamentinho, achar um apartamento, fechar um contrato em algum outro lugar. E foi isso que a gente fez, a gente ficou num apartamentinho ali em South Beach, mais ou menos umas 5 quadras da nossa escola. Pegamos um apartamentinho lá em South Beach, que era inicialmente pra gente ficar só 15 dias, que era pertinho da escola, e achar um outro apartamento. Nesses 15 dias, no último dia, galera, no último dia a gente achou um apartamento, fechou o contrato anual.
foi North Miami Beach, que foi onde eu comecei o canal com a GoPro, onde vocês me viram ali fazer vários diários, o primeiro diário lá. Quem não viu os primeiros diários, eu aconselho dar aquela voltada no tempo lá, vai lá nos primeiros vídeos do canal e dá uma checada. E foi lá que vocês me viram morar, nesse primeiro ano aqui nos Estados Unidos. E logo depois acabou o nosso contrato e, enfim, vamos pela aula, né? A gente chegou lá, fizemos um ano de inglês, tudo certo, a gente se esforçou muito. Eu já era fluente, mas obviamente que melhorei mais ainda meu inglês. Ela também ficou fluente, já fala muito bem. E sim, galera, tirei meu óculos, erro de gravação. Tirei meu óculos que tava ficando muito escuro. E galera, é isso aí. Então depois desse ano fazendo tudo isso que eu falei pra vocês, a gente decidiu que a gente queria assim ficar aqui e que a gente precisava ver o que a gente ia fazer. O que a gente ia fazer pra poder ficar aqui, pra continuar aqui e criar o nosso futuro aqui, se estabelecer aqui. Então o que a gente decidiu fazer foi ir atrás de faculdade. Foi quando a gente pesquisou quais eram as melhores opções pra gente. E a gente decidiu ir lá no Miami-Dade College, que fica em Downtown Miami, no campus chamado Wolfson. Então a gente foi lá, falamos com os advisors, que são os conselheiros. A gente foi numa área que eles têm exclusiva para estudantes internacionais, que eles tiram todas as informações, as dúvidas que você tiver, eles sabem tudo. E a gente se informou do que precisava para poder transferir o nosso I-20 para lá, que era para poder começar a ter aula. E a gente pegou todas as informações, a gente transferiu o nosso I-20 da nossa escola de inglês para a nossa faculdade, nosso college. E a gente, depois de fazer todo esse processo também, teve que pegar mais documentação, certificado de conclusão do ensino médio, várias coisas. A gente uma prova de inglês teve para poder entrar. uma prova de inglês e matemática. De inglês e matemática para ver o seu nível das matérias, se você ia precisar ter aula a mais, que são aulas, que são requerimentos que tem aqui, que é antes de você... Não, na realidade você faz uma prova de inglês para o começo, para poder entrar no college. Se você não passar essa prova, você não pode entrar no college. Exato. Então, que é a prova chamada TOEFL, né? Que foi para essa prova aí que a gente ficou se preparando bastante tempo. Então, nós dois conseguimos a pontuação necessária para o TOEFL. Se eu não me engano, para minha faculdade a pontuação que precisava era 69, não era isso? Ou 61? 61 era a pontuação que precisava, isso praticamente é 50% da prova, já que a prova valia no total de 120 pontos. E nós dois conseguimos, a mais do que isso, conseguimos passar. Graças a Deus a gente conseguiu começar nossas aulas. No dia 5 de janeiro de 2016 a gente começou as nossas aulas na faculdade aqui. A princípio, galera, eu tinha o meu major, que é o meu bacharelado, né, meu curso, era Pre-Med, que é um curso que você faz antes de entrar na Doctor School, porque aqui a medicina ela não é considerada um bacharelado, ela é considerada tipo como se fosse um mestrado, que você tem que fazer o primeiro bacharelado, que é o major, que no caso é o Pre-Med, que é o que eu estava fazendo depois de entrar na Doctor School, que são mais 4 anos, depois fazer residência, depois especialização. No geral, são uns 11 anos. 11 anos, tipo, uma média, pode ser mais ou menos, dependendo aí da situação, mas é muito tempo de curso. E afinal de contas eu nem tinha certeza se realmente era aquilo que eu queria. E só agora, recentemente, eu decidi tomar uma decisão, que foi mudar o meu major para Exercise Science, que é ciência do exercício. E esse é o meu curso agora aqui nos Estados Unidos, pra galera que tem dúvida aí. Não é como... É basicamente como se fosse uma educação física do Brasil, só que mais aprofundada. Vamos dizer assim, que até nutrição eu tenho como matéria, pra vocês terem uma noção. Agora no primeiro semestre vai ter muita coisa mesmo, muita matéria bacana vindo esse semestre agora e os próximos semestres, obviamente. Eu não tenho como falar tanto porque eu nem comecei ainda o curso, eu não dei nenhuma matéria sequer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ver aí nos próximos diários como é que vai ser esse início das aulas, etc. O meu curso que eu escolhi sempre fui, na verdade, sempre amei, sempre quis fazer, só que não tinha essa oportunidade no Brasil por eu ter escolhido direito. Aí eu vim pra cá e pensei, não, vou fazer o que eu gosto, que eu amo, que foi Business Administration, que é tipo uma administração no Brasil, só que mais aprofundada em negócios, entendeu? Exato. E nós dois escolhemos nosso curso. Ela tá começando as aulas dela só agora, esse semestre, porque ela preferiu fazer um pouco mais, se não me engano, 2 meses a mais de aula de inglês para ela se sentir 100% segura para fazer o TOEFL e começar as aulas, né? Você não pode começar também uma aula de faculdade, galera, não tem um inglês que seja muito bom, porque... Muito complicado. Tem aulas de inglês em nível de faculdade que nos Estados Unidos não é fácil, então você tem que ter um nível bom já de inglês. E então ela decidiu fazer um pouquinho mais de inglês e está começando esse semestre. Eu comecei semestre passado, estou indo para o meu 2º semestre, que é o primeiro agora na minha major aqui. Até o primeiro ano de faculdade aqui nos Estados Unidos você ainda pode trocar o seu major.
Você não tem que escolher alguma coisa. Agora o meu já... Até um ano acho que não pode. Mas aí, se você tiver feito alguma matéria que seja específica daquele major, você perde. Isso. Como é que você não pode trocar? Então, galera, foi isso que a gente fez. Começamos o nosso curso. Vamos começar agora aí o meu primeiro ano de Exercise Science, que é o meu novo curso aqui nos Estados Unidos. E basicamente essa é a nossa história de como a gente veio parar aqui. Não foi fácil, mas cara, eu acredito que se você tem um sonho, você tem que correr atrás. E você não pode desistir, cara, porque se você não acredita em você mesmo, quem é que vai acreditar? Por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça, eu altamente aconselho vocês a nunca desistirem, cara. Você tem que acreditar em si mesmo, é a única forma de alcançar os seus objetivos. Foi isso que a gente fez, a gente acreditou que um sonho que mal parecia possível pudesse vir a ser realidade. E foi o que aconteceu, se tornou realidade. Estamos começando agora a nossa vida nesse país. E é isso aí, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mais um pouquinho da nossa história aí pra vocês. Eu sinto que esse tipo de vídeo é bacana, galera, porque meio que aproxima mais a gente, entendeu? Eu com vocês, pra vocês me conhecerem um pouquinho melhor, conhecerem um pouquinho melhor da minha história. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Vão lá. Aquele like. Dê aquele like. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Sigam minha conta do Instagram, vou deixar na tela para vocês, LucasEderP, Snapchat, todas as redes sociais eu vou deixar na tela para vocês irem lá e darem aquela acompanhada, que eu tô sempre postando coisa da dieta, treino, e me sigam preparação. também. E sigam essa moça também, vou deixar o Instagram dela aí na tela para vocês. Vão seguir ela lá, que a gente tem um projeto top vindo para vocês, que eu vou deixar. Eu não vou falar, eu não posso falar o que é, mano, não posso falar o que é, mas a gente tem um projeto muito bacana vindo pra vocês, que envolve também essa moça, então eu vou deixar aí na tela o Instagram dela pra vocês, vão lá, sigam ela. É nóis! Tamo junto e eu vejo vocês no próximo diário. Próximo diário.